Eric foi contemporâneo meu no seminário, estudamos acho, que algumas cadeiras juntos, né? E Eric, a gente sempre conversava lá. Eric não conseguiu concluir na mesma época que eu, porque o curso noturno terminou, eu terminei em 2014, o curso noturno acho que acabou em 2015, não foi? Por aí. 2015 acabou o curso noturno, não deu tempo dele concluir as cadeiras. Então ele transferiu-se para depois de um tempo, para o seminário fundamentalista, né? Presbiteriano fundamentalista. E tá já concluindo, né, Eric? Louvado seja Deus. Vem cá, meu irmão. Tá já concluindo o curso dele. E em breve, com a graça de Deus, também vai ser ordenado pastor. Deus te abençoe, meu irmão. Tá aqui. É chique. Tá? Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça, a paz, misericórdias, vinda de Deus e do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém. É uma saudação longa, os irmãos vão ter que se acostumar com essa saudação que eu faço. Irmãos, é com alegria que estou aqui. Peço a Deus que possa me usar como instrumento dele para edificar a sua igreja e glorificá-lo para sempre. Peço à querida igreja que abra a sua Bíblia em Tito, na epístola escrita por Paulo a Tito. Espírito Santo de Deus instruiu Paulo, apóstolo Paulo, a escrever essa epístola a Tito. Para ajudar um pouquinho, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. Então, Tito fica entre essas cartas. Faremos a leitura do versículo 15, do versículo 11 até o versículo 15 do capítulo 2. Tito 2, do 11 ao 15. A versão que eu vou utilizar nesta noite é a Revista e Atualizada. Assim diz a Sagrada Escritura: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Santo Pai, nós somos gratos ao Senhor por Tua palavra. Que a Tua palavra ela possa surtir e fazer o efeito desejado. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue conduzindo este culto. Esse culto é para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor me use como boca de Deus a pregar o Teu evangelho com fidelidade à Tua palavra. Apesar de mim, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós vivemos uma época em que muitos falam da graça de Deus, ou de uma graça de Deus. Porém, essa graça que muitos falam parece soar como um perdão fácil, um perdão gratuito, um perdão que não houve algo a ser feito para que se fosse conquistado. E até, irmãos, a graça ela fica, nos dias atuais, uma maneira tão vulgar, tão utilizada de maneira tão errônea,
que muitas vezes as pessoas elas não sabem o significado, nem sabem o que estão dizendo. Graça, como nós conhecemos e temos aprendido, e até ontem nós ouvimos aqui, é um favor imerecido de Deus para todo aquele que é pecador, para todo aquele que está destituído, que está afastado da presença de Deus. Em outras palavras, irmãos, graça, essa graça de Deus, essa graça divina, essa graça bendita, revela a bondade e a misericórdia de Deus para com todos nós. Graça, a gente pode definir também como aquilo que nós não merecemos, mas que precisamos. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz essa definição muito autêntica e esclarecedora. Graça é aquilo que nós não merecemos por conta dos nossos pecados, por conta das nossas ofensas ao Senhor, ao Redentor, ao Eterno, mas que nós necessitamos porque só através da graça bendita do Senhor é que nós conseguimos conquistar perdão dos nossos pecados. Não por nossos méritos, mas pela obra de Cristo na cruz. Quando Paulo escreve essa carta a Tito, por volta de 62 a 64 depois de Cristo, provavelmente na sua quarta viagem missionária, Paulo deixa claro que a graça de Deus não é um passe livre para o pecado, como alguns pensam, aqueles que são adeptos da hipergraça ou supergraça, e utilizam até um texto isoladamente de Romanos, o capítulo 5, versículo 20, uma parte dele, onde diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E muitos têm a interpretação errônea que quanto mais eu pecar, mais graça eu terei de Deus. Não, a ideia não é essa. Aquele que recebeu a graça, aquele que foi perdoado por Deus, busca uma vida de santidade diante de Deus. Não usa isso como subterfúgio para justificar seu erro, sua falha. A graça não é um passe livre para o pecado. Ela é o poder misericordioso de Deus que transforma e educa o pecador para a piedade. A graça de Deus, quando ela chega até o homem, ela transforma o homem, ela educa o homem e destina esse homem pecador, outrora quanto mais, a uma piedade, a uma vida santa, íntegra diante de Deus. Busca ter uma vida certa, correta diante de Deus. Um dos motes, um dos 5 pontos da Reforma Protestante, uma das 5 solas, é a sola gratia, que a sola gratia, ela vem do latim, mas o seu significado, como nós sabemos, é só a graça de Deus. E a Reforma Protestante, ocorrida em 1517, ou seja, no século XVI, ele veio a acender, reanimar, acender uma chama que outrora estava esquecido. Ou seja, a igreja estava desvirtuada daquilo que a Sagrada Escritura, daquilo que o Redentor ensinou, aquilo que o Redentor ensina, explica na sua palavra. Esse legado, um dos legados da Reforma Protestante, e vamos falar um pouco sobre isso, porque hoje, 26, daqui a 5 dias, nós celebraremos os 508 anos da Reforma Protestante. Mas, apesar desse 508 anos que nós estamos celebrando, hoje, dia 26 de outubro de 2025, a graça de Deus, aquilo que os reformadores defenderam lá atrás, influencia nas nossas vidas e na vida da nossa igreja, das igrejas. Quando falamos sobre reforma protestante, vem logo à nossa mente
isso que eu acabei de falar, os solas. E quais são esses solas? Sola Escritura, sola Cristo, sola Gratia, sola Fide, sola Deus Glória. Ou seja, um convite a voltar às Escrituras, um convite a resgatar aquele que estava desviado ou aquela instituição que estava desviada dos ensinamentos bíblicos, a voltar os olhos para a Escritura e corrigir os seus passos, corrigir os seus caminhos. Esse foi o objetivo principal dos reformadores. E eles entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico sobre a salvação. Os reformadores, eles entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico sobre a salvação. Eles entenderam que o sacrifício que eles fizessem, qualquer um deles, não era suficiente para serem salvos. Os flagelos não eram suficientes. As indulgências, elas não eram suficientes. Pelo contrário, afastavam da presença do Criador. De fato, irmãos, um dos lemas que veio a definir o ensino da reforma era sola gratia, ou somente a graça. Que é, queridos irmãos, esse lema do latim, como eu falei há pouco, é somente pela graça. Somente pela graça. Não existe outro caminho, não existe atalho, não existe nenhum beco, não existe uma viela. É só o caminho, é através da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Somos salvos somente pela graça de Deus. Então, irmãos, diante de tudo isso que eu acabei de falar, eu quero compartilhar com os irmãos o tema: graça, um favor ativo da misericórdia de Deus. Graça, um favor ativo da misericórdia de Deus. E por que ela é um favor ativo da misericórdia de Deus? O versículo 1, ele vai nos dar um norte e vai nos direcionar a isso, a entender mais. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que a graça, ela vem de Deus. A graça não vem de homem nenhum. A graça, ela é um atributo exclusivo de Deus. A graça divina parte de Deus, ela não parte do homem. Ela começa lá nos céus e para o homem aqui, e ela restaura e resgata exclusivamente de Deus, não do homem. A graça de Deus se manifestou. Essa graça bendita, essa graça que é salvadora, ela se manifestou. Deus, ele se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. João vai nos ensinar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto está querendo dizer que ele tabernaculou, ele esteve conosco em todo o tempo, próximo, perto. Era o Verbo que se fez carne, ele se manifestou a cada um de nós, por sua obra e sua misericórdia. Não que nós merecíamos, não que nós merecemos, mas aprove a ele manifestar o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade. O texto continua: porque a graça de Deus se manifestou. Manifestou, do grego, significa epifane, ou epifania, ou seja, uma aparição gloriosa de Deus. Deus se manifestou através de Cristo Jesus de maneira gloriosa para cada um de nós. E essa aparição gloriosa refere-se
provavelmente a encarnação de Cristo, que eu acabei de falar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo está resgatando aquilo que os discípulos de Jesus ensinavam. Paulo está mostrando aqui, e a intenção de Paulo a orientar Tito é combater as heresias, as doutrinas erradas, os falsos mestres da sua época. Ele está reafirmando a Tito: olha, Tito, a graça de Deus, ela se manifestou de maneira salvadora. Aquele Jesus que encarnou é o mesmo Jesus que salva. Não há outro que possa salvar. Então, somente Jesus. Então, irmãos, a salvação não é descoberta pelo homem, mas manifesta por Deus na pessoa de Cristo. É como alguns falam: não, eu encontrei Jesus. Não, você não encontrou Jesus, Jesus que lhe encontrou. Porque o perdido não era ele, era você, era eu. E ele nos encontrou, revelando o seu amor para cada um de nós. E em um dado momento, nós ouvimos a sua voz como ovelha do seu pastoreio, entendemos a sua voz e o seguimos e continuaremos a segui-lo. Mas a graça, ela se manifestou, versículo 11 ainda, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O interessante aqui, irmãos, que Paulo ele não está pregando um universalismo. O que é que diz o universalismo? Que a salvação é para todos os homens, toda a humanidade. O catolicismo romano ele prega isso. O sangue de Jesus, sim, tem poder para salvar toda a humanidade, mas o Senhor Jesus ele morreu não por toda a humanidade, ele morreu por uma igreja, por um povo de propriedade sua, um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, como 1 Pedro 2,9 ele vai nos ensinar. O que Paulo ele está querendo dizer aqui é que o Senhor Jesus ele morreu, a graça alcançou todos os homens. O sentido aqui é de, independente de sexo, se é jovem, se é idoso, se tem uma condição social mais favorecida, menos favorecida, foi por esses que o Senhor morreu. Foi por esses que a graça bendita e salvadora de Cristo foi manifesta. Independente de classes sociais, pois todos, independente de classe social, todos dentre nós somos culpados diante de Deus e dentre todos eles. Dentre todos eles, Deus congregou seu povo. Ou seja, irmãos, na igreja do Senhor, ele vai ter rico, ele vai ter pobre. Ele vai ter alguém que tem um pós-doutorado e tem uma pessoa que tem um primeiro grau, ou talvez nem isso tenha. Mas a obra da graça de Deus alcançou tanto o mais rico quanto o mais pobre. Porque a obra não é meritória de nenhum deles. A obra é de Cristo, exclusivamente de Cristo, para o louvor da glória dele. Mas o texto continua, irmãos, e no versículo 12, ele vai expressar assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, ela é salvadora. A graça de Deus, ela também é pedagógica. Porque voltando os olhos para o texto, para o versículo 12, é isso mesmo que ele quer dizer. É pedagógico, é como um professor que pega a mão do seu aluno,
ou não precisa nem pegar a mão do seu aluno, mas que conduz a criança passo a passo, um passo após o outro. Assim é a graça pedagógica de Deus. Assim, a graça de Deus nos conduz, nos ensina a dizer não. Como é difícil, irmãos, quando nós não conseguimos dizer não. Isso parece até uma bobagem, mas não é. Tem muitas pessoas que não conseguem dizer não e sofrem muito por conta disso. Mas o contexto aqui é sobre a pecaminosidade do homem. Quando a graça de Deus ela nos alcança e ela é salvadora e ela é pedagógica, ela nos faz dizer não e renunciar à impiedade, à perversidade, à profanidade, à imoralidade. É isso que a graça de Deus nos faz. Porque se estamos centrados em Cristo e na sua palavra, tudo aquilo, todo aspecto que não revela a vontade, a santidade, a bondade, a misericórdia de Deus, nós renegamos. Não. Isso é um desafio para os dias de hoje. Somos bombardeados por redes sociais, por televisões, escolas, universidades, nas ruas e até mesmo na nossa família. Como temos dificuldade de dizer não aos nossos familiares. E quando nós falamos não aos nossos familiares, porque aquilo que é oferecido vai ofender a santidade de Deus, nós somos preteridos. Se afastam da gente e passamos a parecer um monstro. Mas isso é porque Deus se revelou a mim e a você. Nós preferimos agradar a Deus do que a homens. Quando o pecador é tomado pela graça de Deus, ele repudia a impiedade. Tal repúdio, irmãos, é um ato definido, uma decisão de renunciar àquilo que causa desprazer a Deus. Ou seja, a nossa vontade deve ser agradar a Deus, não ofendê-lo. Vai doer, mas passa. Vai doer, mas passa. A graça, essa graça divina, maravilhosa, forma o caráter do cristão. Nós estamos todos os dias sendo moldados pelo Senhor. Continuamos pecando, mas louvado seja Deus, que somos um pecador, um povo pecador, redimido em Cristo. Ele nos assegura, ele nos afiancia, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Louvado seja Deus por isso. Mas muitos irmãos não têm essa oportunidade, não têm esse conhecimento, não têm esse entendimento de que há um Deus que enviou seu Filho Jesus, que enviou seu Filho para que fôssemos perdoados por nossos pecados. Passado, presente, futuro, foi pago na cruz do Calvário. Então, irmãos, negar o pecado é fruto de uma graça que instrui o coração. Então, nós aprendemos que a graça, ela salva, a graça, ela educa, a graça, ela é pedagógica. E no versículo 3, nós vemos que a graça aponta para Cristo. Versículo 13, aliás. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. A graça de Deus, ela aponta para Cristo. Ela não apenas salva, não apenas ela educa, mas ela aponta para aquele que é o Salvador. A graça de Deus aponta para Cristo. Ela nos orienta para um futuro. Ela, enquanto vivemos neste mundo, aguardamos o retorno glorioso de Cristo.
Nossa pátria não é aqui, irmãos. Nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Em breve nos encontraremos com o Pai das luzes. A graça aponta para Cristo. A graça aponta para o Salvador. Paulo, ele vai chamar, o apóstolo Paulo, ele vai chamar isso de a bem-aventurada esperança. A bem-aventurada esperança. Sabe o que é a bem-aventurada esperança, irmãos? Que Paulo, bem-aventurado, bendita esperança, que Paulo traz aqui, essa esperança é a certeza, minha e sua, é a certeza de todo cristão que foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus, que Cristo se manifestou em graça e voltará em glória. Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança, nós vivemos essa esperança de ver o Senhor, nos encontrarmos com o Senhor, Ele em glória. Ele virá, louvado seja Deus. Não sabemos tempo, não sabemos hora. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos abster de tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Tudo aquilo que não é agradável a Deus. Nós precisamos nos afastar. Nós precisamos ter uma vida de integridade e de santidade diante de Deus. Mas Paulo continua, o apóstolo Paulo, ele continua. E ele diz, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele afirma a divindade de Cristo. Cristo é divino, Cristo é Deus. Como falei no início, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor, Ele vai nos ensinar que nós devemos depender dEle, independente das circunstâncias que nós vivamos. É um ensinamento glorioso para mim e para você. Nós estamos no caminho. Nós entendemos que a salvação é uma exclusividade de Deus. A graça é uma exclusividade de Deus. Nós sabemos que a graça ela é salvadora. Nós sabemos que a graça ela é pedagógica. Nós sabemos que a graça ela aponta para Cristo. E essa graça que aponta para Cristo, versículo 14, essa graça de Deus em Cristo, ela é sacrificial. Essa graça é sacrificial. Versículo 14, ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo de exclusividade, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo de exclusividade seu, zeloso e de boas obras. Esse se deu que Paulo vai trazer aqui é um ato substitutivo, ou seja, Deus se sacrificou em nosso lugar, onde ele foi levado à cruz, quem deveria estar lá na cruz, deveríamos ser nós por conta dos nossos pecados. Foi o justo sacrificado pelo injusto, que somos nós. Não havia pecado algum em Cristo para que ele fosse crucificado, sacrificado. Apenas, entre aspas, o nosso pecado. E foi por isso que ele foi levado ao madeiro, foi por isso que ele foi levado à cruz. Então, um ato substitutivo, ele se deu. Não foi ninguém que pegou, não foram os soldados, não foi ninguém que ordenou que ele fosse preso, pego, açoitado
moído. Não, foi o próprio Deus que se entregou, que se deu. Para quê? Com o objetivo para remir de toda a iniquidade, de todo o pecado. Esse remir aqui, libertar da culpa e do poder do pecado. Ele fez isso por nós, a graça de Deus faz isso por nós. Ela nos reme, ela nos liberta da culpa e de todo o poder do pecado. Meu irmão, minha irmã, talvez isso já aconteceu comigo, às vezes nós cometemos algo de errado na nossa vida pregressa. Nós não tínhamos conhecimento de Deus, até que a graça de Deus nos alcança. E parece que algo na nossa mente martelando, mostrando aquilo que eu e você nós fizemos. Foi pago, meu irmão, minha irmã. Fique tranquilo, foi pago. O sangue de Jesus prova isso. Foi por mim, foi por você. Foi pelo seu pecado e pelo meu pecado. Não fique se martirizando. Cristo nos libertou da culpa e do poder do pecado. Para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Para purificar, para nos santificar, formar um povo sendo santo e dedicado. Mas esse povo exclusivamente seu, o Senhor ele tem um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Esse povo do Senhor ele tem um objetivo: boas obras. O objetivo da purificação, da libertação, de nos santificar, tem um propósito. O propósito é as boas obras. Não as boas obras no sentido de que eu farei boas obras para ser salvo. Não, nós fazemos boas obras porque fomos salvos. O entendimento é esse. Há quem diga que precisa-se fazer boas obras para alcançar a salvação. Não, não precisamos, nesse sentido, nessa ideia, nesse conceito. De maneira nenhuma. As boas obras não são a causa da salvação, mas o resultado delas. Mas o resultado de quem foi alcançado pela graça de Deus. As boas obras, elas não são a causa da salvação, mas o resultado de quem foi alcançado pela graça de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, tratando sobre a sola gratia, ele escreveu: a salvação não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. Em outro trecho, ele vai dizer assim: Deus não nos salvou pelo nosso esforço, mas pelo sacrifício de seu Filho Jesus. Isso é graça. É com esse entendimento que a igreja, que eu e você, devemos praticar as boas obras de misericórdia. O versículo 15 vai falar assim a palavra do Senhor. Dize estas coisas, Tito, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Paulo conclui essa perícope, esse parágrafo, esse trecho da Sagrada Escritura de forma imperativa, não condicional, não opcional. Ele instiga Tito a dizer tudo aquilo que ele tem ensinado, que ele combata os falsos mestres, que ele veja as qualificações dos ministros,
que ele ensine, continue falando, ensinando dos gloriosos benefícios da graça salvadora de Jesus na vida dele, na vida daquele povo. Tito deveria ensiná-los, mas o ensinamento deveria ser com firmeza, com segurança. E a correção também deveria ser dessa maneira. Então, irmãos, sola gratia, só a graça de Deus, só a graça de Deus para salvar o homem dos seus pecados. E a reforma foi muito importante para isso. Não para salvar, mas para que o homem voltasse os olhos para a Escritura. Para que o homem entendesse que na Escritura ele entenderia e alcançaria a salvação em Cristo Jesus. Mas esses feitos que eles realizaram no século XVI, isso não ficou lá no passado. A reforma é um paradigma, é um modelo contínuo, um chamado a mim e a você, permanente, para a igreja de qualquer tempo e lugar, para se voltar à verdade bíblica. O ensino bíblico deste sola gratia, protege-nos de dois perigos. O primeiro, da arrogância. O primeiro perigo que ele nos salva é da arrogância. Porque ninguém pode gloriar-se em si mesmo. Ninguém pode gloriar-se em si mesmo, como se tivesse méritos. Ninguém, absolutamente ninguém pode ter méritos diante de Deus. O segundo ensino que nos protege é o desespero, porque ninguém precisa viver atormentado pela dúvida de não ser bom o suficiente. O primeiro nos protege porque nós não temos mérito nenhum e nós não podemos ser arrogantes, chegar e dizer que nós temos mérito algum para a salvação. E o outro é ficar atormentado se o que eu fiz foi suficiente para ser salvo. Isso trazendo tormento para nossas vidas, para nossa alma. A graça de Deus, ele nos liberta, nos protege desses dois aspectos. Mais uma vez, Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai trazer mais um ensinamento sobre o sola gratia. Ele escreveu: Deus nos salvou para que exaltássemos, Deus nos salvou não para que exaltasse a nós mesmos, mas para que fôssemos troféus da sua graça. Um outro, ele vai dizer assim: a salvação procede de Deus, é realizada e consumada por Deus para que ele receba toda a glória. É por isso que ela nos protege da arrogância e do tormento. Porque toda obra que formos fazer, ela tem que glorificar a Deus e não a homens. A reforma, ela trouxe um reavivamento para a igreja. Homens como Arnaldo de Brescia,
pré-reformador, Pedro Valdo, John Wycliffe, John Ball, Martinho Lutero, Ulrico Zwingli, John Calvino, John Knox. Estes homens e tantos outros lutaram e deram suas próprias vidas para haver uma igreja bíblica, livre de corrupção e centrada em Cristo. Esses homens morreram. John Hus, que eu não citei aqui, mas também foi um que morreu. O sacrifício por um Cristo que ele acredita. Outros foram esquartejados, outros foram decapitados, foram mortos, principalmente pelo papado, principalmente amando da igreja, porque eles protestavam, porque eles protestaram, porque eles incomodavam. E a igreja, ela queria ser a supremacia, ela queria ser a autoridade. Mas a igreja, ela não é a autoridade. A igreja apostólica romana, ela não é a autoridade. A autoridade é a Sagrada Escritura. A graça, ela é exclusiva de Deus. Ela é salvadora. Ela aponta para Cristo. Em Cristo, a graça de Deus, ela é sacrificial. Que o Senhor possa continuar conduzindo a nossa história, a história do seu povo, e derramando sua graça sobre a sua igreja, sobre o seu povo, hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Curvar nossas cabeças. Santo Pai, nós somos gratos ao Senhor por Tua graça sobre as nossas vidas. Essa graça que é exclusivamente Tua, parte do Senhor. Essa graça que salva, essa graça que educa, essa graça que aponta para o Teu Filho Jesus. Essa graça que foi sacrificial no Teu Filho bendito Jesus. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando o Teu povo. Que aqueles, ó Pai, que aqui estão, tenham entendimento que o Senhor é bom, como cantamos hoje aqui. Que a Tua misericórdia dura para sempre. Inclina os Teus ouvidos às nossas orações. Assim, oramos e agradecemos no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém. A Deus, graça que nos salva, a graça que nos educa, a graça que nos aponta para a volta de Cristo, a graça que transforma a nossa vida e nos faz renegar as concupiscências, a sujeira do nosso coração. É pela graça, irmãos. Começou pela graça, continua sendo nossas vidas